Hoje eu vou falar para você a diferença entre amor e amor. Que amor é esse? Eu sou a Tati, esposa do Bruno. Eu sou o Bruno, marido da Tati. Nós somos o casal do Mentalidade Cristã. Bom, para a gente poder falar sobre amor, e inclusive tem um vídeo nosso aqui no canal que fala sobre amor, mas sobre um outro aspecto, né? E para a gente poder conversar com você um pouco sobre isso, hoje eu vou ler rapidinho uma passagem de Coríntios, tá? Que provavelmente você já conhece, que é 1 Coríntios 13, versículos 1 a 7, que diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ei, coisa linda. É linda essa passagem, e pode ser que já tenha ouvido, pode ser que já tenha ouvido outras pessoas declarando essa passagem, mas você já parou para analisar ela linha por linha? O que é exatamente esse amor? Né? Por isso que a gente falou, existe o amor, e a gente vai explicar um pouquinho qual é a diferença disso, mas vamos agora juntos analisar exatamente todas as características desse amor que Paulo fala aqui nessa passagem. Bom, eu quero que você aprenda a diferença entre o amor que vem de Deus, esse amor que nos enche, transborda e que vai para outras pessoas, e esse amor humano, esse amor carnal, que a gente tanto fala, que é o amor que a gente fala no dia a dia. Tá? É um pouco difícil para a gente que fala português entender essas diferenças todas na Bíblia, porque a Bíblia no original, ela tinha várias palavras diferentes, que era o amor incondicional, o amor de homem pela mulher, do pai pelo filho, o amor entre irmãos, e que cada palavra significava uma coisa, mas em português é tudo amor. E aí a gente mistura um pouco e às vezes não sabe muito bem o que é que está acontecendo. Em geral, a gente usa essa palavra amor para esse sentimento que se assemelha um pouco à paixão, né? Que é, eu tô ardendo de amor, eu não consegui me segurar porque eu tô amando, né? Eu não tenho culpa, eu tô amando, né? São várias coisas diferentes que as pessoas falam sobre amor. Eu estava até falando que tem uma passagem de Camões, né, de Luís de Camões, que eu gosto muito, que fala que amor é fogo que arde sem se ver, né? E que fala que ferida que dói não se sente, e porque ele está falando ali desse amor carnal. Né? Que é esse amor que a gente não controla e que tantas poesias, tantos livros, tantas coisas foram escritas sobre ele. Mas o amor de Deus é um amor diferente. E é isso que Paulo está falando ali quando ele vem toda uma trajetória ali em Coríntios, né? Falando sobre coisas que a gente deve ter do mundo espiritual, até chegar a dizer que não adianta ter nada daquilo se a gente não tiver o amor de Deus dentro da gente. E isso foi muito interessante, porque quando você lê só essa passagem isolada, ele fala isso. Ainda que eu falasse outras línguas, a língua dos anjos, ainda que eu profetizasse, ainda que eu me doasse completamente, sem amor eu nada seria. Mas se você pega a Coríntios, se você pega o 12, você vê que ele está falando ali para a igreja o seguinte, é importante você ter os dons do Espírito. Tem pessoas que falam em línguas, tem pessoas que profetizam, tem pessoas que têm os dons de cura, e que cada um ali tem, ele falou assim de uma forma muito mais bonita do que eu vou falar agora, mas cada um no seu quadrado vai fazendo as suas manifestações dos dons do Espírito, que todos são importantes para a igreja, que não é um dom que é mais importante que o outro. Eu penso ali que na igreja de Coríntios que estava tendo essa era a discussão, não, o que vale mais? Falar em línguas, profetizar o dom de cura, ou o que é? O que vale mais aqui? Então ele falou assim, olha, não é assim, não é um vale mais do que o outro, não. Vocês têm todos os membros, se um corpo, se a minha perna quisesse ser o olho, o que seria do meu olho? Ele fala isso, não é? Se todos os órgãos do meu corpo quisessem ser as mãos, o que seria do meu corpo? A igreja é a mesma coisa. Se todos nós quisermos ter os mesmos dons, manifestar as mesmas coisas, o que seria da igreja? Por isso que cada um tem a sua função lá dentro. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele fala isso no 12, só que ele chega no 13 e fala assim, só que é o seguinte,
Não adianta ter nada disso. Tudo isso que vocês estão falando aí, de dons espirituais, não adianta nada se vocês não tiverem o amor. Ou seja, o amor é o sentimento, assim, que você precisa ter, você precisa cultivar, você precisa pedir para Deus te encher desse amor, para que você possa, então, manifestar os dons do Espírito. Ou para que os dons do Espírito, que você já manifesta, sejam realmente válidos ali. Porque se você não amar os outros, se você não tiver esse amor lindo, que não se ensoberbece, que não se envaidece, que tudo transporta, tudo faz, tudo é corajoso, é destemido, se você não tiver esse amor, não adianta você falar em línguas, não adianta você profetizar, não adianta você ser a pessoa mais ungida da face da terra, não adianta você ser a pessoa mais boazinha que doa tudo para os pobres, ou então que sacrifica a própria vida, se você não ama. É isso que ele quer dizer. Você vê, ele chega nessa parte por causa disso. Quando você não lê todo esse pedaço, você não entende muito bem. Você entende que ele está falando que amor é importante. Mas você começa a entender que amor é o amor, é fundamental. Senão todos aqueles dons caem por terra. E aí tem uma coisa interessante quando a gente compara com o amor carnal, é que primeiro o amor de Deus é um amor controlável. Como assim? Você escolhe amar. Não é aquela coisa, eu não tenho culpa porque eu estou amando, eu não me controlei, eu estou amando, tal. Nós estamos falando de algo que vem do espírito, né? E a nossa alma é que é essa coisa de sobe e desce dos sentimentos, né? Que ora você é dominado pelo sentimento de medo, ora é dominado pelo sentimento de raiva, ora é dominado pela felicidade, ora pela tristeza, tal. A alma é assim, né? É como aquele filme Alegria lá, Alegria não, o desenho. Divertidamente, que tem alegria, aquele desenho. Então, a sua alma é assim, o seu espírito não. As coisas que vêm do espírito, as coisas que vêm de Deus, elas são sólidas, elas são constantes, né? E esse amor é um amor que você escolhe amar. Tanto que a palavra diz assim, revestivos do amor. Eu acho legal isso, porque fala revestivos do amor. Escolha amar. Jesus fala pra gente amar, inclusive, quem não nos ama. Né? Isso aqui é amar com domínio próprio. Amar com domínio próprio é amar quem não te ama. Amar quem te faz mal. Amar quem não merece. Não é? Imagina, cara. Olha, lá em Colossenses diz assim, acima de tudo tenham amor. O amor une perfeitamente todas as coisas. E em 1 João diz assim, não amemos de palavras nem de línguas, mas por obra e em verdade. Ou seja, não é amar da boca para fora. É amar realmente fazendo tudo aquilo que Deus está dizendo que é o amor. E Deus é o próprio amor. Ou seja, você ser cheio dele. É você transbordá-lo em última instância. E não é a nossa natureza. Nossa natureza é uma natureza pecaminosa, não é? Então, quando a gente pensar, eu vou amar os outros, você tem que pedir para Deus isso. Você tem que escolher que você quer isso. Você tem que pedir para o Espírito Santo te encher desse amor. Porque não é da sua natureza, não vem de você. Vem de Deus para você. E de você vai para as outras pessoas, sabe? E por isso que às vezes a gente falta esse entendimento. Você acha que é de você que tem que partir isso. Não é de você, é por você, não é? Deus por você. Tá? Sabe quando você decide entregar sua vida a Cristo e aí Cristo vai te transformando? E você olha lá para trás, assim, você fala, nossa, eu era muito diferente há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, eu sou outra pessoa completamente transformada, porque você tomou uma decisão no mundo físico que teve uma consequência no mundo espiritual e que fez com que você fosse transformado, porque o Espírito de Deus habita em você e ele vai te transformando. É isso que vai acontecendo. Então, quando você escolhe ser cheio do amor de Deus, é a mesma coisa. Você se reveste do amor de Deus e é esse amor ágape. Quando eu falei que tem várias palavras, esse amor que está dizendo ali é o amor ágape, que é o amor incondicional. Ou seja, não tem uma condição. Não é porque seu pai é muito legal e você ama seu pai. Não é porque a sua mulher tem muito amor por você e você ama de volta. Não, você escolheu amar. Você escolheu refletir esse amor de Deus e aí ele tem uma série de características que Paulo vai dizendo ali e que a gente tem que aprender. E a primeira característica que a gente aprende aqui lendo Coríntios é que o amor é paciente. E como é que é isso? Como é que é você ter paciência com as pessoas que estão ao seu redor? A outra já riu ali. Eita! Como diria minha palavra preferida aqui nas gravações. Eita, nós! Olha, paciente é a pessoa que demora a se irar, a ficar zangada, a ficar irritada, né? Que não grita, não esbraveja, não perde a calma. E isso é uma transformação.
Você precisa passar por essa transformação. Você não acorda e fala assim, olha, a partir de hoje eu não me irrito mais. A partir de hoje eu não me zango mais. Você pode falar de mim o que você quiser, você pode fazer comigo o que você quiser, e eu estou imune a isso. Não, você pede a Deus para que comece a te transformar, você começa a se lembrar, inclusive, que essa é uma das coisas, e você começa a tomar atitudes que te transformem nisso, tá? Eu passei por uma coisa engraçada, um dia desse que uma pessoa mandou uma coisa para mim pelo WhatsApp, e que era inacreditável, assim, né, amor? E eu falei assim, eu não vou responder hoje não. Porque se eu responder hoje, eu vou falar tanta coisa, tá? Quer dizer, eu me conheço e eu estou trabalhando isso dentro de mim. E aí eu respondi, uma semana depois, numa calma, numa paciência, fiquei orgulhoso de mim, sabe? Porque a Bíblia fala, você pode se irar, mas não vai pecar. Então você se ira, não é que você não vai ter nada vai te tirar do eixo, enfim, não, você passa por momentos de irritação, mas você não transmite isso para o outro, você respira, você reflete, você tem a sua comunhão com Deus ali. É fácil, Tati, você é assim o tempo todo, Bruno é assim o tempo todo. Quem dera que a Tati fosse assim o tempo todo. E vem fez que eu sou muito brava. Mas é isso, é você ir trabalhando. Você não quer seguir as palavras da Bíblia, então você precisa entender todas essas coisas. O amor é paciente, né? Você não ama gritando com a pessoa. Você não ama humilhando aquela pessoa, não é? Você não ama descontando naquela pessoa. Isso não é amor. E assim, olha, toda vez que eu estiver falando isso daqui com a Tati, eu não queria que você pensasse no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos apenas. Eu queria que você pensasse aquela pessoa que você não gosta, aquela pessoa que não gosta de você, aquela pessoa que te persegue no trabalho, ou fala mal de você, ou sei lá o quê. Aquela pessoa que, do seu ponto de vista, não merece ser amada. Eu queria que você pensasse nessa pessoa. Porque Deus não falou, amai-vos uns aos outros desde que os outros mereçam ser amados. Tá? Ele falou, amai-vos uns aos outros. E aí eu quero que você pense nessa pessoa, tá? Essa coisa de ser paciente, depois Paulo diz que o amor é bondoso. E o que significa esse ser bondoso? Por exemplo, você ter palavras positivas para falar nas situações com relação às pessoas, e não ficar criticando, não apontar o dedo, sabe? Ter esse cuidado, né? Isso não é fácil também. Cuidar da boca também é outra coisa, né? A mesma coisa. Consideração, né? Um pouco com relação à paciência também, quando você vem para a bondade, é aquilo, é você lidar com aquilo dentro de você, e quando você for falar com as pessoas, quando você for agir com as pessoas, você agir com bondade, né? Você não pode falar que você ama se você não é bondoso com aquela pessoa. Entende como é muito mais profundo? E aí vai seguindo, né? Olha para você e pensa, eu estou sendo paciente, e é uma escalada, tá? Eu estou sendo paciente, eu estou sendo bondoso, e logo em seguida Paulo diz que não é ciumento. E esse ciumento não é aquele ciúme de homem e de mulher, não. Ele está muito mais ligado à inveja. Você ter ciúme das conquistas dos outros, sabe? Às vezes a pessoa conseguiu algo que é muito legal e que você tem que ficar feliz por ela. Mas aí você não consegue ficar feliz porque você queria que aquilo fosse para você, fosse para sua vida, ou você acha que aquela pessoa não merece, quem merecia aquilo era você e tal. Isso não é de Deus. Esse sentimento desse ciúme, dessa inveja de alguma coisa que outra pessoa tem ou conquistou, não é de Deus. Não faz parte desse amor que vem de Deus. Às vezes a pessoa tá lá, bem sucedida, e ao invés de você falar, nossa, que legal, parabéns, você fala, ganhou de alguém, herdou do pai, roubou de alguém, as coisas assim. Cuidado com esse tipo de sentimento. É uma mulher bonita, mas deve ser burra. Mas sabe assim, é você realmente não ter esse sentimento com relação àquela pessoa. Ela tem aquilo que ela tem, tá tudo bem, agradeça pela vida dela, louve pela vida dela, né? É diferente. Então, você consegue fazer essa dissociação, né? De realmente você ama quando você não tem a inveja e o ciúme. Pensa nisso. É essa camada que a gente está descendo, sabe? É paciente, é bondoso, não tem inveja. Não é orgulhoso e não é vaidoso. Eita. Ou seja, não é cheio de si, não acha que é a pessoa mais interessante, inteligente, capaz e tal. Se você acompanha a gente aqui, por exemplo, você vai ver em vários vídeos a gente dizer que a gente não é dono da verdade. Que o que a gente traz aqui é uma discussão nossa sobre o que é ter uma mentalidade cristã. E eu vou mais além, a gente pede muito a Deus para que Ele fale por meio de nós e que não seja a gente, sabe? Então, se em algum momento, algum dia,
algum de nós aqui falou alguma coisa que tocou seu coração, não foi a gente. Foi É. Deus que usou a gente, sabe? Então, você tem que ter esse conhecimento também. Não seja cheio de si, não seja orgulhoso e não seja vaidoso, sabe? Olha, é difícil às vezes não ser vaidoso, porque Satanás conhece cada um de nós muito bem. E é fácil pegar as pessoas pela vaidade, sabe? Botar alguém ali te elogiando o tempo inteiro, falando bem de você, o quanto você é bom e tal, e você encher de si mesmo e achar que você é muito bom. Sabe? Toma cuidado com isso, porque isso não faz parte do plano de Deus para a nossa conduta cristã. Que você seja orgulhoso, que você seja vaidoso, cheio de si. E não ser vaidosa, mulheres, pra vocês, não quer dizer que você não tem que se cuidar, que você não tem que se arrumar pro seu marido, que você não tem que ficar bonita, que você, sabe? Porque às vezes as pessoas confundem. Ah, não, por que você tá sendo vaidosa? Por que você tá usando brinco, anel, maquiagem? Por que você tá se penteando? Enfim, aí eu fico pensando, até converso com ela e falei, porque realmente as mulheres da Bíblia deviam ser tudo uns tribufu mesmo, tudo umas mulheres fedidas, tudo com as coisas, tudo, a roupa tudo perrada, as roupas tudo, tá, deve ser tudo assim, né? As mulheres da Bíblia, imagina, né? Esther, por exemplo. Mas não é isso. É só você não deixar isso te dominar. Isso aqui não é mais importante que o que eu tenho dentro do meu coração. Isso que importa. Isso aqui não vale nada para mim. Se eu não tiver isso aqui, mas tiver Deus, tá tudo bem para mim também. É você não colocar o valor, isso, na sua imagem. O valor da sua vida é na sua vaidade. O valor da sua vida é na sua beleza, é nas coisas que você sabe fazer, nos seus dotes e tal, não sei o quê. Agora, diferente da mulher não poder se cuidar, da mulher não poder se arrumar. Isso é diferente, entende? As pessoas confundem. E às vezes acontece de ter algumas mulheres que não querem fazer isso, que não gostam de fazer isso, e usam essa palavra para justificar. Usam essas palavras para criticar, inclusive a gente aqui nos comentários, enfim, a gente já recebeu muitas coisas. Mas pode comentar, depois eu deleto. Mas o que acontece é o seguinte, as pessoas confundem. O Diego tá aqui atrás e fala assim que tem uma passagem, tem um evangelho da Bíblia que ninguém leu, que é o Acrescentares. Na verdade, todo mundo lê, né? Todo mundo o Acrescentares. E aí as pessoas falam assim, coloca aí, vê aí na Bíblia o que as pessoas falam, que a Bíblia fala sobre batom e tal, não sei o quê. E aí eu digitei batom, Bíblia, não achei. Não, porque não tem, gente. Não... Eu queria falar, me mostra então onde é que está essa passagem na Bíblia. Então a gente tem que tomar cuidado de não colocar, usar as palavras de Deus da forma como a gente quer que seja melhor pra gente. Eu não quero me cuidar, tá vendo? Deus fala pra não ser vaidoso, então tá tudo certo. Você sabe o que acontece? Eu vou te dizer uma coisa. Eu já tive altos e baixos na minha caminhada cristã. E quando a gente está nos baixos, aquela palavra que tem a ver com a gente, que toca no nosso coração, ela incomoda. Ela incomoda porque, de alguma forma, você está errado, você não quer saber que está errado, você se incomoda com aquilo, né? Então, você começa a procurar outras questões. Eu já me vi fazendo isso. Mas aquele pregador fala errado pra caramba, tal. Tem um monte de erro de português e tudo. Ou seja, eu devia estar prestando atenção na mensagem, só que a mensagem me atingia de uma forma que tinha que fazer com que eu mudasse o meu jeito de ser, e eu começava a prestar atenção nas firulas, nas coisas que não eram importantes, sabe? E aí você deixa de aprender. Então, assim, é lógico que eu respeito você, mulher, que não quer usar brinco, que você não quer usar maquiagem, tá tudo bem. Se isso é no seu coração, tá valendo pra você, se é isso que realmente você sente, você tem que ser assim e tal, e você tá de acordo com isso, tá tudo bem, eu te respeito. Não quero dizer que você é mal cuidada. Não, Paulo diz que tá tudo bem. E Paulo fala isso, sabe? Então eu acho que é só a gente ter um bom senso de que você tem que escutar as outras pessoas, você tem que escutar a palavra. Você não pode deixar isso aqui distrair o seu coração, isso aqui em outra pessoa distrair o seu coração, só porque aquela pessoa é diferente de você. Isso é amar também. Quando você ama os outros, independentemente do que eles têm, do que eles são, de como eles se vestem, de como eles se maqueiam, se eles usam brinco ou não. Isso também fala sobre o amor que você tem pelas outras pessoas. Paulo fala uma coisa interessante, que ele fala assim, se para você guardar o sábado é importante, guarde. Se para você não é importante, tudo bem, não guarde, mas não aponte para aquele que guarda. Ele fala sobre uma série de coisas sobre isso, sobre comidas, posturas. E é interessante porque, por exemplo, na nossa família, existem pessoas que são adventistas, né? Nós não somos, mas a gente tem pessoas na família que são. E para eles é importante. Para eles é importante e a gente respeita e tá tudo bem, sabe? Porque não é esse o ponto principal. O ponto principal é você viver o reino e a sua conexão com Deus. Eles têm a conexão deles com Deus e a gente tem a nossa conexão com Deus, tá? Então, entenda isso. A palavra continua dizendo ali, de Paulo, para voltar aqui em Coríntios, que o amor não é grosseiro e não é egoísta.
sabe? E que tem um pouco a ver com aquela questão de ser bondoso. Não ser grosseiro, não ser cínico, sabe? Não responder às pessoas de uma maneira que as magoe, porque você não precisa levantar a voz, você não precisa gritar. Existem várias maneiras de ser grosseiro, sabe? E esse amor ágape, que é o amor incondicional, significa que você não vai responder, por exemplo, com grosseria mesmo quem mereça. Isso também não é fácil. Sabe? Exatamente. E aí de novo, você vigiar a sua boca, né? No trânsito, na fila do caixa, no café, sabe? Nos comentários. Mas eu já falei, não tem problema, eu deleto. Mas o grande lance por exemplo, eu conheço pessoas que são cristãs fervorosas, super ligadas em Deus, mas quando elas estão no trânsito, parece outra pessoa. Tem um desenho de quando a gente ia tirar carteira. Na minha época, em 1900 dinossauros, quando eu tirava carteira, tinha um desenho do Pateta, né? Que ele entrava dentro do carro. Tinha o senhor andante e o senhor volante. Isso, ele virava outra pessoa. Isso denuncia a idade. Eu conheço Bota aí uma imagem, Diego, do senhor andante e senhor volante. Eu conheço um monte de gente que é assim, sabe? Que aí se torna uma pessoa grosseira porque tá no trânsito. Agora como que é? Jesus, fica de lado aqui um pouquinho, que eu preciso resolver uma coisa aqui com fulano de tal. E, gente, eu falo dos comentários, mas não é só com a gente, não. Tem gente que se revela nas redes sociais. Tá lá na igreja, tá lá em comunhão com Cristo. Não, eu tenho seu amor, Jesus Cristo. E chega em casa, Jesus amado, começa a comentar no post das coisas da internet, só porque não tá aparecendo, não tá na frente das pessoas, não quer dizer que você tem que demonstrar aquilo pra pessoa, não. Você tem que amar sim. Amar sim. E falar isso das redes sociais é muito importante, porque hoje todo mundo tem rede social, todo mundo se comunica pelas redes sociais. Então não adianta você achar que xinga a pessoa pelo WhatsApp, xinga a pessoa pelo Facebook, que você tá amando aquela pessoa, você não tá. É bem importante isso, porque hoje uma das nossas formas de comunicação e relacionamento é sim pelas mídias sociais. Então você tem que entender o que você está escrevendo aí, o que você está se comunicando aí, sabe? É verdade. E a palavra ainda diz assim, que não é irritadiço, não é rancoroso. Irritadiço tem muito a ver com o que a gente já falou de ser paciente e tal, não sei o quê. Agora, ser rancoroso, eu até te convido a assistir um outro vídeo nosso que fala sobre perdão. O título dele é Aquela Pessoa que Fez Mal Não Merece Perdão. Assiste aqui no canal. Ou você tá, não sei onde é que você tá vendo a gente, mas nosso canal do YouTube tem lá o episódio completo, que é sensacional para você entender também que a pessoa não merece, mas você tem que perdoar do mesmo jeito. Eu conheço gente que faz lista de ofensa. Tá? Lista de ofensa. Que anota tudo o que uma outra pessoa fez pra ela. Sério? Sério. Jesus. Isso. Você imagina o tanto que isso é rancoroso. E a palavra diz que isso te corrói por dentro igual um câncer. Corrói seus ossos. A palavra diz exatamente. É aquilo que a gente falou no vídeo sobre perdão. É tomar veneno e esperar o outro morrer. Então, não faz sentido isso. Não faz sentido, tá? E eu acho bom uma passagem que diz aqui assim, que não é festeiro com a injustiça. Olha só. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você está tratando o amor dentro de você, você não vai fazer o mal para outra pessoa, mas você acha bom que outra pessoa faça. Tá vendo? Mereceu. Se lascou, se mereceu. Cuspiu para cima. Aí você já fez isso? Porque assim, é uma coisa muito importante você entender que você não comemora a injustiça, é o que ele tá falando aqui. Você não comemora a injustiça, você não dá risada da desgraça alheia, gente, por favor, né? E assim, é fácil fazer isso, é fácil fazer todas essas ter todas as características, não é, porque não vem de você, não vem da gente, vem de Deus. E sabe uma coisa que tem muito a ver com essa história de ser festeiro com a injustiça, de você não fazer o mal, mas você achar legal e tal, não sei o quê? Uma palavrinha chamada fofoca. Porque você passa para frente, você passa para o outro, e fofoca mata, tá? Assim, é muito ruim isso. Você não fez o mal, mas você repassou o mal. Você, de alguma forma, se alegrou daquilo, você passou para outras pessoas aquilo. Porque aí, logo em seguida, Paulo diz que não é festeiro com injustiça, mas é festeiro com a verdade. Que é justamente o contrário. É se alegrar quando alguém faz algo que é certo. E aí eu quero te botar na seguinte situação. Você não gosta de uma pessoa, aquela pessoa te fez mal pra caramba, tá? Te magoou, seja lá de que forma foi. E cada um de nós já foi magoado em algum momento na vida, tá? De repente aquela pessoa se acerta com Deus. E aí ela vai estar nos caminhos de Deus, começa a pregar, começa a ser usada por Deus de alguma forma e tal.
essa é a hora de você se alegrar por aquela pessoa. Uhum. Alegrar porque aquela pessoa foi alcançada por Deus e não pensar, ai, mas a justiça de Deus tinha que descer sobre essa pessoa e tal. A misericórdia de Deus desce sobre você, tem que descer sobre essa pessoa também. Ou a justiça de Deus tinha que descer sobre essa pessoa e sobre você também. Tá? Então, se alegre quando alguém faz algo que é certo. Se alegre com a verdade. E a verdade transforma, a verdade liberta, a verdade é vida. Quer dizer que você vai chamar essa pessoa para jantar na sua casa? Não quer dizer isso, sabe? Não quer dizer, você pode se alegrar com as bênçãos na vida dessa pessoa. Não quer dizer que você vai conviver com ela novamente, não quer dizer que você vai trazê-la para dentro da sua casa. Não, mas você tem um amor por ela, você quer o bem dessa pessoa, tá? É diferente. E aí Paulo ainda diz que tudo suporta. Ó. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo. Isso também não é fácil, tá? Você tudo suportar. Que às vezes você foi magoado por alguém e você dá a volta por cima, você perdoa, você ajuda aquela pessoa a ser transformada, tá? Você sofreu, mas você de alguma forma faz com que isso se transforme em alguma coisa boa na sua vida. E aí complementa com Paulo dizendo assim, olha, tudo crê, tudo espera, né? Ou seja, esse amor que vem de Deus é um amor que é paciente, inclusive com as bênçãos que vêm, sabe? Que sabe que Deus pode transformar, que Deus faz essa transformação em mim, em você. E quando a gente fala essa coisa do perdão, por exemplo, às vezes é alguma coisa que você tem dificuldade de gerar esse perdão, mas o amor de Deus vai fazer essa transformação. Ele vai transformar isso. É possível você amar alguém que você não gosta, é isso que o Tati falou. É completamente possível, sabe? A maioria de nós está inclinada a gostar das pessoas que a gente gosta, amar as pessoas que a gente já gosta. Gente também. Que gostam da gente. Mas esse exercício de ser paciente, bondoso, caridoso, não ser vaidoso. Às vezes a pessoa pisou você e de repente você está numa posição muito maior do que a dela e você pensa, agora eu estou por cima. Não, foi Deus que te colocou lá. Então entenda isso, sabe? Porque você vai passar por esses processos todos. Você experimentar, primeiro você experimenta o amor de Deus. Então, porque você está falando de você, a gente está dizendo que Deus é o próprio amor. Então, Deus é o amor, você está vivendo isso, Ele está querendo que você transborde isso. E qual é a maneira de você fazer isso? Primeiro você experimentar em você mesmo. Você ver que Deus perdoou os seus pecados, Deus te transformou, Deus foi paciente, tudo isso que Ele está dizendo para você ser, Ele foi com você. Ele foi paciente, Ele foi bondoso, Ele foi amoroso. Não teve rancor, não teve rancor de quando você xingou Ele, quando você fez coisas que desagradavam a Ele, quando você pecou contra o filho dele, quando você não valorizou tudo aquilo que o filho dele fez por você. Então, Ele demonstrou esse amor todo por você. Então, sinta esse amor, se sinta amado, sabe? E se você ainda tem alguma coisa, por exemplo, que você traz uma culpa dentro de você, saiba que Deus te perdoa se você se arrepende de verdade. Então experimenta esse amor de Deus, sabe? Olha só, lá em Efésios, capítulo 3, versículo 18, tem assim, que vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Porque é muito maior do que você pensa. É muito maior. Muito maior. Nós não conseguimos entender. Nós somos seres muito pequenos, nós não temos compreensão suficiente para entender o amor de Deus. Nós só precisamos aceitar o amor de Deus e escolher também transbordar esse amor, entende? Porque nos falta compreensão nesse mundo, nos falta compreensão como réis mortais aqui, né? E aí eu quero que, depois que você experimentou o amor de Deus, você começar a ter pensamentos de amor. Isso também é uma escolha, é começar a olhar para toda a situação e tentar enxergar o amor por trás daquilo. Eu não sei se você já percebeu, mas aquelas pessoas que foram muito más, sei lá, às vezes até um serial killer, alguém que realmente é mal de alguma forma, aquela pessoa passou por um trauma muito grande em algum momento da vida. Sabe? Eu costumo dizer que quando eu estou assistindo a história de alguém e tal, eu fico esperando o momento em que aquela pessoa vai contar isso. Porque se ela é uma pessoa que passou por muitas coisas ruins, eu fico esperando o momento em que ela vai contar isso. Justifica? Não justifica. Não é isso. A pessoa realmente precisa se arrepender, precisa ser transformada e tal, mas você vai compreender o que está por trás daquilo. Muitas vezes pessoas mais rudes, inclusive, são pessoas que precisam mais ser amadas. Sim, pessoas que passaram por um processo muito difícil na vida, pessoas que passaram por alguma coisa na infância, às vezes pessoas que são muito violentas, foram pessoas que foram violentadas. Então, o que eu peço sempre é, Senhor, me faz ver essa pessoa com os teus olhos.
né? Porque os meus olhos veem só uma parte da história da pessoa. Muito bom. Os meus olhos só veem aquele pedaço. É como se você fosse ver um filme e você só assistisse 5 minutos de um filme que tem 2 horas. Você só conhece um pedaço da vida daquela pessoa. Deus conhece a história dela inteira. Deus conhece o coração daquela pessoa. Então, quando eu tenho um problema com uma pessoa, eu peço, falo, Senhor, me mostra, Pai, como que o Senhor vê essa pessoa? Me ajuda a ter os teus olhos para aquela pessoa. Me ajuda a ver aquelas pessoas como o Senhor vê. Porque aí você começa a abrir o seu coração para poder sentir aquele amor que Deus sente por aquela pessoa. E Deus vai colocar em você o amor que Ele sente por aquela pessoa. Entende? Como aí o processo ele vai se abrindo, ele vai se purificando. E aí, se você está passando por esse espaço, que você experimentou o amor de Deus por você mesmo, e aí você começou a ter esses pensamentos de Cristo, esses pensamentos de amor, o passo seguinte é começar a agir. Porque você experimentou, você pensa e você começa a agir. E olha o que Deus fala na Bíblia. Amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Eu vou ler de novo, olha só. Peraí, deixa eu mandar um eita! Se você quiser ler depois, é Lucas 6, 27 e 28. Amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. E é uma libertação, vou te dizer, tá? Quando você começa a orar pelas pessoas que te caluniam, que você sabe que falam mal de você, aquelas pessoas que você sabe que agem contra você, né? E eu passei por esse processo, porque eu trabalho com cura natural para os olhos, né? Meu trabalho mesmo, né? Aqui é a nossa obra para Deus, mas eu tenho um outro trabalho que é isso. E lógico que tem uma questão de retaliação da medicina convencional, das pessoas que não entendem como funciona isso, como é que simples exercícios podem melhorar a visão. Por mais que a gente já tenha ajudado mais de 16 mil alunos aqui no Brasil e no mundo, enfim. Mas é lógico que tem médicos que não entendem isso e na cabeça deles, aí, num primeiro momento, eu sentia raiva. Eu falava assim, ai meu Deus, esses caras não entendem que a gente tá querendo ajudar, que eu não tô querendo competir com eles ou nada disso, que eles têm o trabalho deles, eu tenho o meu, esse cara é tudo... Aí você começa a pensar, o que vem de você? Esse cara só tem interesse, quer ganhar dinheiro, por isso que eles estão aí me processando, tentando derrubar o meu trabalho. Aí você começa, aí aquele sentido, quando você faz... A gente começou a orar por eles, aí, mesmo ainda achando um pouco isso. Aí a gente começou a orar por eles. Então eu oro, Senhor, que o Senhor dê muita prosperidade. Olha só, que o Senhor dê muita prosperidade, que o Senhor dê muitas bênçãos financeiras, que o Senhor lote os consultórios, que eles sejam muito bem realizados profissionalmente, muito bem com a família, que o Senhor derrame chuva de bênção na vida deles. E pedir de novo, Senhor, me mostra o seu olhar para isso. E quando você começa a pensar nisso, você pode pensar, olha, não que todos sejam assim, mas você pode pensar, caramba, eles realmente acham que eles estão protegendo as pessoas, porque eles não conhecem profundamente meu trabalho, e eles estão protegendo, achando que as pessoas vão ficar com problemas, parar de ir nas consultas médicas, o que não é isso. Então, alguns deles estão ali com boas intenções, Sim, entende? Claro. E aí eu comecei a orar também para isso, comecei a orar para Deus abrir os olhos daqueles que estavam achando que estavam fazendo o bem. Porque tinham boas intenções, enfim. Eu já recebi muitos processos na justiça por conta disso, e glória a Deus, Deus é meu advogado, meu juiz, nós nunca perdemos nenhum. Os processos vão e daqui a pouco eles empatam, os processos vão, daqui a pouco eles empatam. E a cada vez mais os médicos estão conhecendo sobre o meu trabalho e estão começando a indicar. Enfim, e esse processo ele vai acontecer. Agora, ainda tem médicos que falam contra e que, gente, eu não tenho noção dos comentários que às vezes vão te odiar para sempre. Mas eu vou continuar orando pela vida deles. Vou continuar bendizendo aqueles que me caluniam. Vou continuar abençoando aqueles que me amaldiçoam, entende? E isso destrava muitas coisas na sua vida, claro. Sabe? E aí tem esse pensamento de não é olho por olho, dente por dente, sabe? Isso muda um pouco o nosso pensamento com relação a isso. Não é, eles fizeram isso, então eles merecem que determinada coisa aconteça na vida deles, sabe? Lá em Efésios diz assim, ó, sejam pacientes uns com os outros, tendo tolerância pelas faltas uns dos outros, por causa do amor entre vocês. Então, a pessoa vai ter... Jesus fala para a gente ignorar os erros do outro, depois ele fala para a gente agir com amor pelo outro. E aí, isso leva a uma quarta questão que eu resolvi usar para a minha vida, que é esperar o melhor das pessoas,
sabe? E eu já fui uma pessoa que não esperava o melhor das pessoas. Eu sempre achava que aquela pessoa tinha alguma coisa ali por trás. Se eu visse alguma pessoa fazendo o bem de uma maneira meio estranha, eu pensava, essa pessoa está ganhando alguma coisa atrás disso e tal, sabe? Era um pensamento meu, porque algumas pessoas já tinham me feito mal. Sabe? Tipo, sempre com o pé atrás. Né? E aí você fica com o pé atrás. Mas aí eu comecei a aprender que o fato de eu esperar o melhor das pessoas faz com que eu esteja certo 99% das vezes. Porque, em geral, as pessoas são boas. Então, aquelas pessoas que fazem algum mal, elas são a minoria. Só que aquela minoria fazia com que eu agisse com todas as outras pessoas com o pé atrás. Sabe? Então, eu esperar o melhor das pessoas também é um jeito de mostrar o amor que eu tenho por elas. É um jeito de mostrar que eu estou agindo com elas como eu gostaria que elas agissem comigo e como eu sei que Deus age comigo, espera o melhor de mim. E isso é um pouco a essência de ser inocente, de ter um coração inocente. O que é inocência? É isso. É você realmente esperar o melhor das pessoas. É você não ficar desconfiando, ficar com o pé atrás o tempo inteiro. E Deus fala em várias passagens da Bíblia que um coração puro, inocente e sincero que alcança o reino de Deus. E tem outro, amor, é o seguinte, se você quer que seus filhos sejam inteligentes, trate eles como se eles fossem espertos, não como se eles fossem burros. Você quer que seu marido seja uma pessoa de sucesso, trate como se ele fosse uma pessoa de sucesso, não como se ele fosse um fracassado. Sabe? Isso também no final, tem a ver com a pessoa, com o efeito que você tem sobre a outra pessoa. Sabe? Trata a pessoa como se você esperasse o melhor dela. Esperasse que ela fosse honesta, boa, gentil com você. Sabe? Amor. Como é que a gente termina? Dá uma liga, né? Você tá acompanhando aí, pô. Não, é porque eu tô esperando você entrar com a chamadinha da coisa, você sempre anda. Dá uma chamadinha, amor. Beleza, vai, dá uma chamadinha. Você mesmo aqui. Não, sempre ela vai puxando pro... Mas é que eu não sabia se tinha muito mais coisas. Então você foi andando então aí. olha pra lá os dois. Tá, mas peraí, onde a gente parou? Eu falei sobre ter sucesso na vida, seu marido, seu filho. Fala de novo essa parte que aí eu emendo. Tá bom. E isso também tem a ver com o que você espera das pessoas. Assim. Você quer que os seus filhos sejam inteligentes, trata eles como inteligentes, como espertos, não como se fossem burros. Quer que seu marido, sua esposa seja uma pessoa de sucesso, trata como se fosse uma pessoa de sucesso, não uma pessoa fracassada. Porque a maneira como você age tem efeito no que a pessoa vai ter com relação a você também. Então, você quer esperar o melhor da pessoa, você está dizendo para a pessoa, eu espero que você seja bom comigo, eu espero que você seja honesto comigo, é isso que eu espero de você. E talvez ninguém nunca tenha tratado aquela pessoa daquele jeito, e ela vai se sentir mais amada, ela vai se sentir mais valorizada, e talvez ela haja com você, inclusive, diferente do que ela já agiu com outra pessoa. Esse amor, né? Esse amor ágape, esse amor incondicional, esse amor que não tem interesse, não quer nada em troca, é um amor pelo amor por você viver Deus, né? Tem um louvor muito bonito que chama Que Amor é Esse? Que é o que a gente começou a falar, né? Então, que amor é esse? É um amor que é tão incalculável, tão difícil de medir, tão difícil de expressar em palavras. Vários poetas já tentaram, vários discípulos tentaram colocar em palavras esse amor, mas você não consegue dizer esse amor, você consegue sentir esse amor de Deus e você consegue ser um canal desse amor de Deus para as pessoas. É isso que a gente está falando aqui. Você consegue ser esse canal, você consegue pensar naquela pessoa, mesmo que seja a pior pessoa do mundo, mas você consegue pensar com bondade, com amorosidade, com paciência, sem inveja, sem vaidade, sem orgulho. Então declara, esse louvor é muito bonito. E é um louvor, como a Júlia falou, que sempre aparece de sugestão no canal do YouTube. Então, facinho, você vai encontrar. Também já foi cantado por vários intérpretes, então eu nunca falo que o nome do intérprete, não, se você é o intérprete dessa música, não fique chateado comigo, é porque tem muitos, e eu não quero que a pessoa se apegue ao intérprete, eu quero que ela se apegue à letra que você escreveu, à letra que você cantou, então é como se fosse uma homenagem para você mesmo, tá? Então ela é muito bonita. Que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu lanço inteiro.
Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Que amor é esse, não é? Que amor é esse? Graça incalculável. Esse amor é o amor de Deus por você. E o amor que você tem que deixar passar por você. Seja um canal de bênçãos na vida das pessoas, sabe? Sinta esse amor. Diferencie o que é o amor do amor. E eu vou encerrar fazendo uma oração por você, por mim, por todos nós. Mas antes eu quero pedir para que você seja um instrumento da divulgação desse amor de Deus e do que a gente faz, do trabalho de Deus. Que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, que você mande nos grupos de WhatsApp, que você mande para as pessoas que te mandam bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Compartilha coisa boa no grupo do WhatsApp, né, gente? Vamos lá, vamos combinar? Dá para compartilhar. Se você estiver no YouTube, tem uma setinha aqui embaixo assim, ó, aqui embaixo assim, assim. Você clica aqui, manda para todo mundo. Isso. Espalha coisa boa. Isso. Então, entre em espírito de oração, eu vou fazer uma oração por você agora. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, Senhor Todo-Poderoso, eu te peço que o Senhor venha a nós com o teu reino, Pai, e que o Senhor nos ligue no seu trono de glória, abra os nossos olhos espirituais. Senhor, que o seu amor possa transbordar dentro de nós, possa tomar conta do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração, que nós sejamos puro amor, que cada um de nós faça essa escolha por amar ao próximo, independentemente se nós achamos que esse próximo merece ou não ser amado. Espírito Santo, Deus vivo que habita em nós, nos transforma cada pequena atitude nossa, para que nós possamos ser mais preparados para poder espalhar esse amor de Deus, e que cada pessoa que olhe para nós possa saber que ali está alguém cheio do amor de Deus. E nós te agradecemos, Pai, por isso, por essa transformação. Haja na minha vida e na vida dos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo agora, eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito amor para você. Um amor desse que não tem interesse, não quer nada em troca e que é incalculável. Seja muito abençoado, viu? Que Jesus te abençoe e fique com Deus.